Já comecei aqui. Sim. Ô meu pai, qualquer um que. Pronto? Isso. Vamos só esperar um pouquinho mais o pessoal chegar. Um pouquinho mais. Aí a gente já começa. Pode ser? Pode ser? Pode ser, professor. Vamos esperar um pessoal chegar. Quando você quiser, a gente começa. Pode ser. Tá certo. Boa tarde para o pessoal que está entrando aí. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nosso bate-papo aqui de perto de uma hora aí sobre educação física nesses tempos de pandemia aqui com os pequenos aí. Então, vai começar então, professora? Vamos começar. É, então, assim, nós somos professores de educação física, eu e a professora Thelma. Eu sou o professor Alexandre Rocha, sou professor de educação física do Estado e também de escola particular. E a gente tem uma experiência com os pequenos especificamente, mais direcionada para eles, e a gente vai propor aqui algumas atividades e alguns embasamentos aí para todo mundo que estiver participando. É, algumas perguntas que vocês quiserem formular, a gente já vai anotando. Uma parte vou falar eu, outra parte eu vou convidar agora a professora Thelma para se apresentar e a gente vai tentando responder o máximo possível esses questionamentos de vocês que possam aparecer. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Bem-vinda, professora Thelma. Boa tarde. Eu sou a professora Thelma. Boa tarde, professor. Boa tarde, convidados. Boa tarde, pessoal que está entrando. Sou professora de educação física, sou pós-graduada em psicomotricidade e também docência no ensino superior, então tenho um pouquinho de experiência aí na vida também, bastante. Nós dois juntos, eu e o professor Alexandre, trabalhamos bastante em conjunto. Temos experiência dos dois lados aí que a gente tá vivendo, na escola particular e na escola pública. Então vamos ver se hoje a gente consegue dar uma ajuda aí para todo mundo que está sofrendo aí, buscando ideias e entender um pouco de atividades lúdicas, né, para as crianças. Eu vou passar a palavra ao professor, ele vai começar e a gente, qualquer dúvida, gente, vocês vão perguntando aí no chat e vamos ver, na medida do possível a gente vai respondendo para vocês, tá bom? É isso aí, professor, com você. A gente, quando começou essa jornada de fazer atividade com crianças em atividade física em casa, quer a criança tenha quintal, corredor do apartamento, quintal ou dentro da sala, a gente ficou pensando em quais seriam as coisas prioritárias para a gente fazer isso. Com as crianças pequenas, a gente tem alguns aspectos interessantes para pensar. Primeiro que a grande maioria de nós, eu creio que também dos colegas, esteja fazendo a atividade da seguinte maneira: eu mando um modelo de atividade, proponho uma atividade e recebo de volta uma foto
uma filmagem. Então a criança pequena precisa ter um adulto para ajudá-la, quer para posicionar a câmera, o celular, quer para filmar efetivamente a atividade. Então, a gente sempre precisa pensar nesse primeiro ponto que a criança precisa ter um adulto para ajudá-la. Toda essa parte a gente já iria estar conversando com o pessoal do CIESP, porque a gente já tinha programado com a Regina, aliás, obrigado, Regina, pelo espaço, um curso presencial para que a gente fosse falar exatamente a parte teórica e a parte prática do curso, das atividades. Então, agora a gente está tendo que mudar por uma questão de tudo isso que está acontecendo. Quando a gente pensa em atividade para criança pequena, nós temos que lembrar também de duas coisinhas básicas, que são as bases do desenvolvimento motor. De criança, de adulto, de adolescente, de idosos. Nas crianças, a gente tem uma parte importante que é o desenvolvimento motor, ele é sequencial, ele é hierárquico. Nenhuma criança, nenhum ser humano corre sem antes ter andado. Não anda sem antes ter ficado em pé. Não fica em pé sem antes ter sentado. E não fica sentado enquanto não tiver todo um processo neurológico de approach motor e de neurologia para isso acontecer. O que quer dizer que ele é hierárquico? Ele tem uma sequência e uma etapa é mais importante que a outra. Não, ela não é importante mais que a outra. Pelo contrário, ela é tão importante quanto. Então, eu preciso oferecer atividade com os pequenos para eles ficarem sentados, para depois eles ficarem em pé, para depois eles andarem, para depois eles correrem, por exemplo. Aí que está o segredo da coisa. Se eu tenho uma atividade que eu posso utilizar, que a professora Thelma vai explicitar depois, com uma criança de 3 anos, eu posso fazer a mesma atividade com uma criança de 4 ou 5. E eu vou aumentar o grau de dificuldade dessa atividade, tendo em vista a maturação motora dessa criança. E eu não estou sendo, nesse sentido, um professor ou um dirigente de atividade física que não tem criatividade, muito pelo contrário. Eu preciso ter uma atividade motora que possa gerar graus de dificuldade cada vez mais crescentes e com uma variabilidade motora muito grande. Então, a gente varia a atividade, eu ofereço variabilidade motora para as crianças numa mesma atividade, fazendo com que elas cada vez mais tenham ganho de atividade motora e ganho motor. A palavra-chave hoje em dia em atividade motora e educação física infantil na BNCC é protagonismo. O meu aluno ele precisa ser protagonista da sua ação. Mais uma vez, o papel do professor de educação física é propor a atividade para que o aluno seja o protagonista. A professora Thelma vai falar bastante disso na confecção de materiais. A criança sendo protagonista, sendo aquele ser que promove o seu conhecimento, cada vez mais ganha motoramente, intelectualmente, socialmente, que são as bases da educação física. Se eu faço com que o meu aluno seja protagonista, ele vai aprender, ele vai descobrir as formas de brincar e de ganhar motoramente. Então, eu preciso ter uma atividade que seja sequencial, que ela seja hierárquica e que tenha como o meu protagonista o meu aluno. Professora Thelma, por favor, que eu estava querendo adentrar aí, falar alguma coisa, fazer alguma
colocação, por favor. Pode deixar. Nas atividades em que eu tenho um ambiente restrito, um apartamento ou mesmo uma casa que não tenha um quintal tão grande, a gente vai dar uma prioridade nas atividades de manipulação e de estabilização. As de locomoção ficam um pouco, não prejudicadas, mas ficam mais difíceis de serem acessadas pelas crianças. A gente vai mais uma vez enfatizar que a criança precisa ser o chefe, o protagonista da sua atividade, mas a gente direciona essa atividade. A gente tem categorias de movimentos, colegas de educação física estão mais familiarizados com essa terminologia. Crianças se locomovem, manipulam objetos e ficam estabilizadas ou fazem atividades estáveis. Manipulação, locomoção. Correr, andar, saltar, saltitar. Quando eu estou pulando uma amarelinha, eu estou saltando e saltitando. Então, locomoção. Manipulação. Arremessar, chutar, receber, rebater. Volear, né, que a gente usa o termo voleio. E estabilização. São as atividades em que eu tenho, a partir de uma postura, mudanças de movimento, de direção, por exemplo. A gente vai dar ênfase nessa live aqui em algumas atividades de manipulação que também envolvem estabilização e algumas locomoções. Professor, posso falar? Por favor. Acho que nem todos que estão nos acompanhando devem ser professores de educação física. Talvez fique bom o senhor explicar o que é manipulação, o que é locomoção, o que é estabilização. Para ficar bem claro para nosso discurso discorrer. Tá certo. Atividade de locomoção. Então, andar, correr, saltar, saltitar. Quando eu pulo uma amarelinha, como eu falei, a gente está fazendo locomoção. Na mesma amarelinha, por exemplo, eu tenho a manipulação quando eu vou arremessar a pedrinha ou a bolinha, ou a professora Thelma vai explicitar isso para vocês. Tenho estabilização quando eu pulo e fico parado. Numa atividade de dança, numa brincadeira de estátua, eu tenho a estabilização. Eu vou ter também a manipulação na atividade de estátua. Se eu quiser colocar um implemento, eu coloco também. Você vai fazer uma estátua com uma guitarra, com uma raquete que você tenha feito. E na atividade de manipulação especificamente, a gente está fazendo atividades de arremessar, chutar, receber, abafar. São atividades manipulativas com algum implemento. Bola, raquete, alguma outra peteca, por exemplo. Creio que aqui ficou mais explícito aí, professor. E sempre ter essa base de que as crianças, sempre que possível, vão desde confeccionar o brinquedo até utilizar o brinquedo. Eu vou ter um gosto muito maior quando eu estiver manipulando, brincando com alguma coisa que eu fiz, do que algum objeto que já vem pronto. Professora, quer começar com as atividades? Podemos, sem problemas. Então, assim, pessoal, tudo isso para falar para vocês que dá para fazer atividade em casa. Em casa, em apartamento, como é o meu caso, eu dou aula numa escola e eu preciso preparar atividades
pensando que os alunos morem num apartamento como o meu, pequeno, às vezes ficam com vô, com vó, então eu tenho que pensar quem vai ajudá-los, pensar nos materiais que eles têm, porque na escola fica fácil, eu vou dar qualquer atividade, eu arrumo cone, arrumo bolas, bambolês, enfim. E em casa, eu sou professora de educação física, eu tenho tudo isso, mas as minhas crianças não. Então, assim, com coisas de casa, dá para a gente fazer bastante atividades, tá? Por exemplo, uma folha de papel. Uma folha de papel se torna uma folha de sulfite usada, uma folha de revista, uma folha da apostila do ano passado. Ela se torna uma bolinha de papel, ela se torna um aviãozinho, ela pode fazer parte de uma peteca, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E a partir de uma folha de papel, você pode fazer muitas atividades, tá? Uma bolinha, o que você faz com uma bolinha de papel? Você faz como o professor falou, faz um exercício de manipulação. Você pega na bolinha de papel, você joga a bolinha de papel, você joga perto, você joga longe, você joga num alvo. E um alvo pode ser um balde, um pote plástico, um boneco que estava sentado, um ursinho de pelúcia. Então é assim, temos que usar a nossa criatividade, porque com certeza a professora vai concordar comigo. Todos nós somos criativos. Professor tem um chip a mais ali, tem um bônus na criatividade. Tudo isso. Uma folha de papel pode virar um aviãozinho. E esse aviãozinho, ele pode, do aviãozinho, você fazer várias atividades. Você pode fazer uma competição na sua casa, com as crianças todas que tem, competição com o pai, com o avô, aviãozinho que voa mais alto, que voa mais baixo. O aviãozinho que você consegue acertar no centro de um alvo. Você pega uma folha de jornal, um papel grande, ou emenda vários papéis, faz um buraco no meio, prende lá na porta do quarto. Todo mundo fica de longe jogando o aviãozinho. Quem acerta lá consegue acertar no hangar o aviãozinho. A mesma coisa com a bolinha. Então, assim, pensem, a gente tem que usar nosso pensamento na hora de criar atividades, pensando que as crianças estão dentro de casa, estão dentro de um apartamento, estão na casa da avó, sabe? Não tem muita coisa, a gente não pode ficar agora um pouco melhor, lógico, saindo para comprar coisas. Ninguém vai ficar gastando dinheiro que não tem para ficar comprando N materiais para a criança poder brincar em casa. Não. Vamos usar nossa criatividade, vamos fazer coisas que dê com o que você tem em casa, você faz e você explora aquele material. Eu falei da bolinha de papel, eu falei do aviãozinho. Gente, isso aqui é uma peteca, feito com uma folha de jornal amassada e uma sacolinha de mercado. Essa peteca, como o professor falou, serve para jogar seu marcador da amarelinha, ela serve para jogar no alvo, ela serve para jogar mais perto, mais longe. Você pode criar uma raquete com uma régua, uma simples régua e um CD. Você cola, põe uma fita adesiva atrás da régua, cola ela no CD e você faz uma raquete, você brinca com a peteca, você brinca com a bexiga. Então é assim, coisas que a gente tem em casa, tá? Para a gente não precisar dispor de sair, de comprar, dispor de dinheiro para fazer as coisas. Outra coisa que eu percebi bastante com os meus alunos, quando a gente faz o material, quando a gente produz o material, fica mais prazeroso de brincar com ele depois, tá? Eu tenho relatos, eu tenho devolutivas falando, nossa, professora, eu estou muito mais perto do meu filho agora. Por quê? Porque ele precisou da minha ajuda, são crianças pequenas, né? Precisou da minha ajuda para fazer o seu material da sua atividade, e agora a gente está brincando. Eu tenho vídeo gravado de pai brincando no meio da sala com o filho, com uma raquetinha que fez com um CD, com um pratinho de bolo,
brincando com uma bolinha de papel, assim, se divertindo, passando a tarde inteira. E aí depois vem a devolutiva. Obrigado, professora. Nossa, faz tempo que eu não fico tanto com meu filho assim. Então, assim, nós professores somos criativos. Então, a gente tem que usar a nossa criatividade. Aquele negócio, não deixa o cérebro ficar preguiçoso. Não é bom, não é bom para a saúde, tá? Eu mandei eles fazerem uma pesquisa sobre bolinha de gude. E aí tinha gente que nem sabia o que era bolinha de gude. Pois eu saí aqui escondida, clandestina, de máscara e tal, e fui numa loja e comprei bolinha de gude para mostrar para as crianças. Por quê? Porque hoje eles conhecem essa bolinha aqui, ó. E põe lá uma moedinha, vira e sai uma bolinha. Mas isso daqui não pode ser uma bolinha para brincar de bolinha de gude? Pode. Bolinha de gude é de vidro, quebra, é perigoso, põe na boca. Ó, essa bolinha, dá para fazer um monte de coisa. Quem nunca na escola brincou de golzinho? Quem não sabe o que é golzinho, eu vou falar. Duas crianças, uma de frente para outra, faz um golzinho com a mão e uma joga a bolinha para acertar. Dá para fazer com essa bolinha, dá para fazer com uma bolinha de ping-pong, dá para fazer com uma bolinha de papel. Dá para fazer com uma tampinha de garrafa. Era isso que eu E ia é uma falar. brincadeira. Era isso E que é eu ia uma falar. brincadeira, professor. A gente brincava com tampinha de garrafa, né? Que tinha três ali, tinha que ficar passando sempre pelo meio, né, das outras duas e tentar fazer o golzinho ali. Então é assim, Ah, mesmo. adaptação, vamos resgatar. Ela tem tanta brincadeira. Por exemplo, amarelinha. Ai, eu não tenho uma amarelinha. Faz uma amarelinha. Faz uma amarelinha, mas eu vou riscar o chão da minha casa? Não. Coloca fita crepe. Coloca fita crepe no chão. Ela recebe. Dá para fazer um monte de coisa. Você faz a amarelinha inteira. Ah, meu filho não sabe pular num pé só. Não tem problema, pula com os dois. Meu filho não sabe a sequência numérica porque ele é muito pequeno. Não tem problema, não precisa pôr o número. Ele tem que sair de um lado e chega do outro. Simples. A fita crepe é outro material indispensável. Todo mundo tem em casa. Põe uma linha no chão, faz uma brincadeira de lateralidade. Lateralidade não é só lado direito, lado esquerdo. Lateralidade é em cima e embaixo. Lateralidade é dentro fora. Então, nessa variante, tem muita coisa que dá para fazer. Você põe uma linha no chão, para frente e para trás. Terra e mar. Os opostos, tudo isso é lateralidade, pular de um lado para o outro. Se você tem um degrau na sua casa, em cima e embaixo, você brincando, uma brincadeira costumeira, você consegue trabalhar a lateralidade com o filho, com os alunos. São coisas simples, são ideias nossa, eu nunca pensei nisso. Verdade, tem muita gente que nunca pensou nisso. Professora, Oi? tem um comentário aqui da Jordana Santos. Ela está falando que, junto com isso que a senhora está falando, se acaba. O adulto tem a possibilidade de ensinar e brincar como eles, como a gente brincava com os nossos filhos. Então, quer dizer, além de tudo isso, tem a interação do adulto com a criança. Então, Então, porque não é hoje uma em dia. coisa só de currículo motor. Eu tenho a integração social da criança, até com os pais mesmo. Porque não tem aquela coisa de, eu preciso fazer lição toda hora. Vem aqui e me ajuda a fazer lição. A minha lição hoje na educação física é brincar de amarelinha, por exemplo. É isso aí, professor. Tem uma outra coisa também, né? Jogos no celular, no tablet, no computador, todo mundo tem acesso. Fica fácil. É fácil fazer isso com uma criança. Né? Dá o celular, ela fica lá entretida no canto. Mas e o que ela está perdendo na vida dela? Ela está sem ir para a escola, ela está sem se movimentar. Então, assim, por que não fazer algumas coisas dentro de casa?
Então, eu acho assim, dá para a gente fazer uma outra brincadeira que dá para fazer em casa. Pregador, brinque com pregador, tá? Com crianças pequenas, coordenação motora fina, apertar o pregador, tirar de um lugar e pôr no outro. Esse movimento fino, eles vão precisar para o futuro. Ah, mas ele só escreve no computador. Sim, mas ele pode precisar assinar alguma coisa algum dia. Precisa saber segurar uma caneta, né? Então, assim, e outra coisa que é bem legal de falar, já que a gente falou de jogos eletrônicos, todas as brincadeiras que a gente pode fazer, brincadeiras nossas, brincadeiras de casa, de sentar no chão, de jogar o aviãozinho perto, agora mais longe, de ir construindo. É a mesma coisa que um jogo de videogame, você vai passando de fases. Então é assim, bom, vamos jogar o aviãozinho daqui até a poltrona. Então vamos ver quem vai conseguir. Quem conseguiu, vai para a próxima fase. Agora tem que jogar lá atrás do sofá. Então são fases. Você usando a nomenclatura que as crianças estão acostumadas com jogos eletrônicos, computador, enfim, não preciso nem citar quais são, você consegue trazer e chamar atenção para uma brincadeira de aviãozinho, uma brincadeira de peteca. Então, assim, somos professores, temos que usar a nossa criatividade para isso, tá? A gente tem que ativar esse chip e fazer coisas legais. Por exemplo, as crianças pequenas gostam de mexer nos potes plásticos da mãe. Tá em casa, viu a portinha lá aberta, eles gostam de mexer. Por que não usar eles para fazer uma atividade lúdica, mas que constrói muito bem no cérebro da criança? Por que não fazer? Tá bom, vamos pegar, tirar tudo daí do armário. Aí a mãe aproveita, já passa um paninho lá, dá uma limpadinha. Agora vamos dividir por cor. Pronto, dividimos tudo por cor. Embaralha tudo, vamos dividir por formato. Então, é assim, são coisas que chamam a atenção das crianças, coisa diferente. A mãe vai falar, pega os meus potes lá para você brincar. Ninguém vai falar isso. Mas estamos numa situação diferente. E é importante, tá? São momentos lúdicos que movimentam a casa. Brincadeira de busca. Então, é assim, ó. Vamos fazer um caça-tesouro, uma brincadeira de busca, só que com coisas da casa. Então separa lá alguns objetos e aí monta uma pista. Olha, eu sou um objeto que você usa todas as manhãs na sua higiene. A criança tem que ir atrás do quê? Da escova de dente. Então, assim, a gente não pode ficar acomodado. A gente tem que usar nossa criatividade, certo? E envolver a casa. Tá todo mundo, tem gente que tá assim, o tempo não passa porque eu tô em casa, eu não tenho o que fazer. Então, assim, são algumas coisas que dá pra gente fazer no dia a dia, assim. Você não percebe, mas o seu filho aprende com esse tipo de coisa, aprende muito. Uma outra coisa que citaram aqui, e é verdade, bexiga. A bexiga serve para tudo. Serve para brincar com a raquetinha, serve para brincar com a mão, serve para fazer um vôlei. Estica um varalzinho no meio do corredor, na sala, no quarto, e faz um vôlei. E eu e minhas irmãs, a gente passava a tarde, sabe aqueles dias chuvosos de férias? Passava a tarde jogando vôlei no quarto com bexiga. Lógico, a bexiga precisa ser supervisionada, porque a bexiga estoura, vira aquela borracha. Tem criança que tem medo. Então, assim, a bexiga ela é um material ótimo, excelente para muita coisa, mas a bexiga precisa ser trabalhada com bastante calma, tá? Deixa eu ver, tem mais gente falando aqui. Bolinha de meia dá para fazer, a Graziela falou. Obrigado, Graziela. Enquanto eu estou falando aqui, eu falo uma outra coisa aqui, ó. Deixa eu aproveitar. A gente tem um Instagram, Brincadeiras, Thelma e Alexandre, que a gente está colocando toda semana aí 2, 3 atividades. Quem quiser acessar, por favor, depois eu escrevo aqui no comentário aqui para
para todo mundo ter, quem quiser acessar alguma coisa. E enfatizar essa coisa de criatividade mesmo. A gente precisa, nós, professores, trocar figurinha mesmo, de que quem não é da área de educação física, a gente costuma brincar na nossa área assim, vamos trocar figurinha carimbada. Então é trocar mesmo experiência, não tenha esse problema de não estou roubando propriedade intelectual de alguém. Vamos trocar, eu tenho condição de, com uma mesma brincadeira, como eu falei, deixar a atividade difícil com um pessoal maior, e o que a gente vê também, eu tenho uns tantos de alunos que estão na mesma escola, com um está no terceiro ano, o outro está no primeiro. Tem um que está no primeiro e o outro está no infantil 3. Então a coisa assim, professor, consegui fazer e o meu irmão, ele achou muito fácil. Como é que eu faço para ele, para ficar mais difícil para ele? Ele falou que isso é muito fácil. Daí a gente entra de novo e fala, então é o seguinte, então você não estava jogando a bola ou a sua peteca perto no alvo? Faz ele dar 4 passos para trás. É isso? O avião, você consegue fazer com um alvo grande? Fala para ele fazer um alvo bem pequenininho e passar o avião pelo alvo pequenininho. Então, é exatamente essa maleabilidade que a gente precisa ter e a criatividade na, não na confecção da brincadeira, na variabilidade dela. Sim. Isso a gente pode ter com certeza, e a gente tem algumas ideias para proporcionar para vocês aí nesse nosso Instagram aqui. Eu vou ver se eu consigo escrever aqui ele nos comentários aqui. Ehm, e daí fica disponível, claro, a gente disponibiliza para todo mundo poder utilizar também. É isso aí, professor. Então, além de tudo isso, né, as crianças gastam energia. Obrigado, viu, Jordana? Gastam energia, elas estão em casa. Tem criança que está engordando, não é legal. Eles precisam se manter ativos. Aí, a gente vai começar a falar de alguns materiais que dá para fazer. Voltando na bolinha de papel, no aviãozinho, na petequinha, um balde. O que o professor falou de aumento de dificuldade, que é o passar de fase. O balde tá. Você pega a bolinha de papel e acerta o balde. O balde está aqui, ó, a 1 metro. Depois ele está a 2 metros. Depois ele está a 3 metros. É a história de passar de fase. Você está fazendo a variação na brincadeira e, e está ganhando com isso. Por quê? Quando ele tem que jogar a bolinha a 1 metro, ele usa uma força, um movimento, um gasto de energia X. Quando você coloca 2 metros, a criança precisa calcular que ela precisa de mais energia, aplicar mais energia para jogar a bolinha mais longe, e mais longe, e mais longe. Depois que ela conseguiu tudo, não tem o mais longe na casa, por que não amarrar uma cordinha de varal, uma corda, uma cinta na alça do balde e balançar o balde. E aí ela tem que jogar a bolinha no balde balançando. Então é assim, a variação, tem que variar muito com o mesmo material, tá? A bexiga jogar mais perto, jogar mais longe. O quanto que você aplica de força. A bexiga é muito leve, ela se põe muita força, ela cai ali. Então, precisa pôr mais força ainda. O que mais que dá para a gente usar de material? Ah, voltando aos potes da mamãe. Por que não fazer uma competição de empilhar potes? Ou por tempo. Ou fazer uma competição de quanto tempo você demora para fazer o pote ficar da sua altura. Tem irmãos, tem mãe, tem primo que às vezes está na casa da avó junto com outro primo. Vamos ver, põe tudo aquilo que a gente encontrar aí pela casa e vamos empilhar até passar a nossa cabeça. Então, assim, está desenvolvendo a criança cognitivamente. Então, assim, tudo o que você faz
com um propósito, não é largar. Tudo que você faz com propósito é importante, tá? É isso que tem que ficar claro. Ó, a, a Maria sugeriu a brincadeira de estátua, que o professor já tinha falado. Sim, brincadeira de estátua, com música ou sem, com tempo que tem que ficar parado. Vamos ter que ficar parado 10 segundos sem se mexer. Vamos ver quem consegue. Depois vão ficar 15 segundos. Então, assim, vai aumentando a dificuldade nas brincadeiras. E são coisas pequenas, mas que lá na frente vão fazer a diferença. Porque se você tiver crianças ativas mesmo em casa, eles vão buscando. E aí, primeira coisa, eles vão ter assunto quando eles se encontrarem com as outras crianças. Que, olha, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, não sei o quê. E eles vão desenvolver, eles não vão ficar parados. Porque o que eu percebo é que tem criança que está aqui, ó. Ah, em março acabou a aula, acabou de. Não vou mais para a escola, ela está aqui. Não vou mais para a escola. Não preciso fazer nada, eu não vou mais para a escola, ficou parada aqui. E aí, quando chegar na escola, vai aparecer a diferença de quem produziu e de quem ficou parado. Alguma coisa, professor? Então, eu queria enfatizar o seguinte, lembrar o seguinte, nós não estamos com essas propostas nossas tirando, em momento algum, a tecnologia da frente. Por exemplo, Sim. a brincadeira da estátua, eu lembro que nós fizemos, tanto a senhora quanto eu, a atividade assim, a música era, acho que da Xuxa, a gente colocou um vídeo para as crianças, algumas escolas estão fazendo assim, via a aula com as crianças via Meet ou via Zoom. Então, eu coloco um vídeo, uma música, por exemplo, a música, se não me engano, era da Xuxa. Agora eu quero ver quem consegue fazer estátua. Pronto. A dança das caveiras, eu lembro que a gente colocou, puxamos da internet de domínio público uma dança, um desenhinho com a dança das caveiras e utilizamos com os nossos alunos. Nós não estamos em momento algum limando, tirando, execrando toda a tecnologia que existe a nosso favor. Então, Sim, ela veio para ajudar. quando eu faço, exatamente, quando eu faço uma atividade, quando eu proponho, por exemplo, uma atividade de peteca, eu posso colocar um vídeo de alguém brincando de peteca competitiva, como existe a peteca mineira. E daí a gente diz, olha, vejam esse vídeo. Existe desse jeito a forma de brincar, é uma competição. Mas você está falando isso com criança de ensino infantil? Não necessariamente, mas do pessoal do primeiro até o terceiro ano do Fundamental 1, eu consigo fazer a dança das caveiras com a criançada de ensino infantil, com certeza. Elas conhecem Sim. a música. A brincadeira da estátua, elas conhecem. Elas não vão conhecer a Xuxa, com certeza. Tem que a Xuxa, só o pessoal que tem a minha idade que consegue lembrar. Mas não tirar a tecnologia, muito pelo contrário, usar como um parâmetro e daí a gente fazer. Vamos fazer a amarelinha em casa com fita crepe? Ou se eu tiver um. Quem tem, algumas crianças também apresentaram para a gente o tapete de EVA, de amarelinha. Ah, eu tenho em casa. Quais são as outras formas de amarelinha? Pesquisa também. Veja bem, a gente faz um diagrama falando quais são as amarelinhas. Não tem só a amarelinha quadrada, tem a amarelinha africana, tem a amarelinha de caracol. Qual é a que você mais gosta? Então, a gente oferece também um suporte para a nossa atividade, usando a tecnologia, com certeza, sem que isso esteja prejudicando em nada. Não estou prejudicando a minha atividade usando internet, usando jogos, usando algumas plataformas que existem para ajudar a gente. Não estamos excluindo. Pelo contrário, estamos incluindo para que a gente consiga variar esse ambiente e essa brincadeira da criança para não ficar uma coisa
tão maciça. A nossa atividade em si já, já é um estado de ludicidade no dia. Então, agora eu vou fazer educação física. Nossa, que legal, que não é só ficar fazendo ficha, como alguns colégios têm, vou fazer uma atividade conta ou uma atividade muito centrada. Vou brincar, usar a ludicidade ao nosso favor e a favor da criança, com certeza. É isso aí. Ó, a professora Gilciane aqui, minha colega, falou, usando também a palavra desafio, eles amam, verdade. Eles amam mesmo. Quando você fala que vai ser um desafio, nossa, tudo muda. O objetivo, assim, tem que ser alcançado de uma forma absurda. É bem legal. É... Ó, os colegas fazendo graça com a gente aqui. Mas é isso mesmo, professor. A gente tem que usar o que a gente tem, os recursos que a gente tem ao nosso favor, né? Nós, professores. Mas também podemos ajudar quem não é professor e está em casa com a criança lá 24 horas, né? Então, por isso dessas ideias aí. Aí eu volto a afirmar, eu volto a colocar. Aqui mesmo no Instagram, a gente tem uma página lá, eu e o professor, que é assim, uma vez por semana, né, professor? A gente coloca um videozinho de uma coisa diferente. Quem quiser falar com a gente a qualquer momento, pode chamar, pode perguntar. A gente aí ajuda quem precisar aí. E outra coisa que dá pra gente fazer também, usar os recursos da internet. Os recursos que a gente tem hoje. Tem muita coisa boa, a gente não pode falar mal, a gente não pode só destratar, né? Mas tem muita coisa boa também, só que ela tem que ser encaminhada, ela tem que ser direcionada para a parte boa, né? Não pode simplesmente a internet toma, tá com a internet liberada, aí pode ficar quanto tempo? Pelo contrário, tem que ser com tempo marcado, tem que ser vigiada, né? Porque tem muita gente fazendo besteira na internet e a ideia não é essa. Professor, contigo. Essas atividades de algumas plataformas e esse desafio, a gente coloca exatamente assim, né? Por exemplo, quem quiser ir lá nas atividades, elas são bem assim, quando a gente faz a brincadeira. Por exemplo, com relação ao empilhar os potes ou algumas coisas que a gente fez. Então, é assim, vou pegar um monte de coisa aqui, nós selecionamos aqui em casa um tanto de potes. Eu com a minha turma fiz, gravei para os meus e a professora Thelma fez para os dela. Então, ó, a mesma sequência, vamos fazer assim. Eu vou colocar uma cadeira, um banco, um outro pote, uma bacia. Óbvio que caiu na primeira vez, daí fizemos de novo. E daí, assim, eu consegui fazer, faça você. Na sua altura, faça uma torre maior do que você. Então, essa coisa do desafio, de novo, enfatiza o protagonismo da criança. Sou eu que estou fazendo. Quando a gente coloca um jogo que também, como a gente já falou, não precisa se execrar a internet, a gente utiliza algumas plataformas nas nossas aulas. Então a gente faz assim: faça um jogo. O jogo é um quiz. Então, se quiser, faz o quiz por tempo. Jogue quantas vezes você quiser. Tenta ser o primeiro da turma, se for o caso, uma competição saudável, mas faça com você mesmo. Vê se você, qual é o seu melhor tempo. Criança hoje em dia tem por conta disso tudo também que está acontecendo, de uma competitividade grande que os colegas de educação física, a gente vê muito, aí eu vou enfatizar até o pessoal de ensino, do ensino infantil, uma coisa muito séria de eu preciso ganhar, eu preciso ser o melhor, você precisa ser o melhor para com você mesmo. Faça o seu melhor. Então, nas atividades em que a gente propõe
nas plataformas, a gente coloca tempo para ver quem é o melhor da turma, não necessariamente, mas para que você consiga fazer, para que você, criança, consiga fazer a atividade no seu melhor tempo, no seu menor tempo. Ó, tá vendo? Eu fui bom até aqui. Teve gente que foi melhor, a gente não enfatiza, como já é, a gente sempre faz com relação à atividade física lá na quadra. Saudade da quadra, meu Deus. Não, eu não estou enfatizando quem ganha. Faça o seu, é você com você mesmo. Voltamos à BNCC. Protagonista Sim. de criança é ela, com ela mesma. E por aí vai. Não sei se tem Professor, pergunta por aí, se a professora também já eu complementa quero, alguma eu quero falar mais alguma coisa. por É, favor. uma outra atividade que eu propus para os meus alunos e eles foram muito mais criativos do que eu, tá? É daí que a gente consegue ir puxando deles é, a capacidade deles, né? Então a gente fez um boliche. Eu tinha um jogo de boliche aqui em casa, então eu fiz um joguinho de boliche no corredor aqui do apartamento. E falei, agora é com vocês. Mas vocês não têm jogo de boliche? Algumas crianças até têm. Vocês podem usar o que vocês tiverem aí em casa. Garrafa PET, que também dá para fazer um montão de coisa. Aí começaram a voltar os vídeos. E o que eles usaram? Eles usaram copo de plástico, aqueles copos grandes. Eles usaram copo de plástico pequenininho, de festinha de aniversário, com bola menor. Eles usaram bonecos e bonecas. Ficaram lá, colocaram os bonecos em pé e jogaram a bola. Que bola? A bola que eles tinham. Pequena, grande, leve, pesada, a bola que eles tinham. Eles usaram latinha de bebida, eles usaram caixinha de suco. Então, assim, eu propus uma coisa e falei: usem a criatividade. Os obstáculos podem ser o que vocês quiserem, o que vocês encontrarem aí na casa de vocês, tá? É, o que eles conseguiram, assim, veio vídeo assim, das coisas mais engraçadas possíveis, tá? É uma outra brincadeira que dá para fazer. Faz aqui, criança pequena, joga de pertinho. Criança maior, mais de longe. Acertou, derrubou os pinos, dá um passo para trás, joga de novo. Vai passando as fases. E isso dá para fazer com as crianças lá de 4 anos, dá para fazer com a criança de 9 anos. É só incrementar, é só passar a fase. E vocês fazem eles construírem, eles usarem, tá? Uma outra coisa que é bem legal, que todo mundo fez, né, quando foi criança, a dança da bolinha lá. Põe a bolinha na testa e dança até a hora que a bolinha cair. Ah, eu não tenho uma bolinha que dá para fazer. Usa uma laranja. Usa um bichinho de pelúcia. E assim, interação com o pai, interação com a mãe. Isso é muito importante. Coisas que eles precisam fazer, eles precisam ter. Não é põe a criança no canto fazendo uma atividade. Precisa ter interação, tá? Estão sozinhos, estão sem os amigos, estão sem as professoras. Então, se a professora que dá aquele abraço gostoso todos os dias, eles precisam do social. Se o social não está podendo ser na rua, que seja em casa, tá? Tem criança que chora de saudade da professora. Então, é isso que é importante. A gente tem que cuidar do corpo, do coração e da cabeça dessas crianças, tá? Por isso que a gente trabalha, se desdobra, corre atrás, recebe atividade meia-noite, na madrugada, né, professor? Outro dia foi Mas, 6:30 da manhã. mas não tem problema, nós estamos aqui, tá? Acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quer perguntar aí no chat? Aproveita, porque a gente também não tem tanto tempo assim. Além das brincadeiras, a leitura também faz as crianças usarem a criatividade. Sim, muito, muito. As crianças viajam na leitura. E se tem mais criança em casa, se tem mais pessoas, dá para cada um ser um personagem, uma personagem diferente naquela leitura.
Dá para fazer uma leitura e deixar o final para cada criança, não precisa escrever, mas ela pode terminar a história. Também é importante. Ela pode contar a história, ela vai reunir os brinquedos em volta depois dela e vai contar a história do jeito dela. Inclusive, professora, é uma das atividades que a gente utiliza no ensino público, com o pessoal de primeiro ao quinto ano. É você acabar o conto, especificamente a gente está usando alguns tempos aí os contos de Artimanha, né? O Malazarte. Então, Sim, a professora lê, faz uma atividade, lê todo o conto, e a partir de um certo momento a professora fala, ponto. A partir daqui você vai criar o final da, do conto. O que você faz? Nossa, mas a criança de ensino infantil e primeiro ano não escreve ainda. Ela fala, não tem problema ela nenhum. fala. Então, você utiliza uma história qualquer da Branca de Neve, e daí, mas tá, a partir daqui, aonde ela foi para a floresta, encontrou os sete anões, por exemplo, o que vai acontecer daqui? Use a sua criatividade, você criança, e me conta o que você acha que pode ter acontecido com ela. De novo, estamos falando em protagonismo de criança. Estamos nos encaixando naquilo que a BNCC admite que seja um ponto muito importante dela, que é o protagonismo. É isso aí. Bom, professor, acho que está na hora da gente começar a encerrar. Certo? Então, desde já, agradecer a Regina, lá do Ciesp, agradecer o pessoal do Ciesp, agradecer todo mundo que está aí. Muito obrigada. Obrigada aos colegas, nossos conhecidos. E os desconhecidos também, muito obrigada. Quiser falar com a gente, usa o nosso canal aí. E estamos à disposição, gente. Troca de ideias, professores. Não tem nada de vender ideias, a gente tem que se ajudar. Somos uma classe, tá? E a gente tem que se ajudar, todo mundo junto, tá? Obrigado, professor, que conseguiu fazer essa ponte aí. E é isso, gente. Muito obrigada. Não sei se vocês gostaram ou não, mas enfim. Estamos aqui. Quando precisar, pode mandar pergunta, pode fazer comentário, pode falar com a gente, pode xingar se quiser também, não tem problema. Estamos aqui. Passo a palavra para o professor. Estou vendo aqui, tem o da Learn Bilingual Education, que falou que mandou mensagem, mas eu não sei se a gente consegue ver por aqui. Professora, a senhora que é mais descolada que eu aí, enquanto eu vou me despedindo aqui, se a senhora tentar achar. Se não, fica à vontade, por favor, quem é da Learn Now, Bilingual Education, por onde consegue falar conosco, eu já coloquei aqui no arroba brincadeiras Thelma e Alexandre. Ou se não, é só falar com o pessoal do CIESP também. A gente faz, eles fazem essa ponte aí para a gente tá, tá falando. Se você quiser, professora, coloca o e-mail aqui nos comentários para a gente poder receber e-mail de quem queira. Mais uma vez, obrigado ao CIESP pela oportunidade. Eu acho que a gente, como disse a professora, mais uma vez, a gente se ajudar antes de qualquer coisa. E vamos esperar isso passar. Ficamos sabendo hoje aqui pelo Terra que parece que o nosso prefeito vai amanhã anunciar a liberação das escolas, então é só esperar que isso deve realmente acontecer para que a gente, para que pelo menos as escolas particulares voltem em outubro ou em novembro, não sei, mas a gente ouviu alguma coisa aí que ele está querendo liberar esse presencial já para talvez outubro, meio de outubro.
E é isso, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai encerrar aqui e vai deixar no IGTV, né? Vamos deixar, Isso. fica pelo CIESP, né? E qualquer contato que vocês precisem, você conseguiu colocar aí, ô professora? Coloquei de novo o nosso endereço lá da página, arroba brincadeiras, Thelma e Alexandre. Tudo junto, tudo minúsculo. Procura a gente aí no Instagram, pode mandar mensagem lá, a gente conversa, troca figurinha carimbada, que nem o professor falou. E é isso. É isso que a gente tem para falar para vocês, tá? Muito Gente, obrigado pela faça, atenção e pela paciência. espero que possamos ter ajudado vocês um pouco aí, tá bom? E esperamos o contato. Obrigado. Gente, boa noite, estamos Boa encerrando. noite, bom descanso, bom trabalho para nós todos.